Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao nosso guia. Essa é a nossa segunda aula, a aula de fundação. Eu espero que você tenha tirado um tempinho aí para fazer o seu planejamento antes de começar essa aula. E vamos começar sem enrolação, porque esse vídeo aqui, essa aula vai ser a mais longa de todas. Ela vai ser mais longa do que a aula anterior e também mais longa do que as próximas aulas. Então vamos começar logo, porque a gente tem muito conteúdo aqui. Eu recomendo que vocês, ao longo das aulas, vão anotando tudinho aí, para você não ter que assistir tudo de novo, tá? Ou se você quiser assistir tudo de novo, também não tem problema nenhum, mas vamos começar aqui agora. Bom, já passamos pela etapa de planejamento. Agora vamos para a etapa de fundação, onde você vai construir a sua base, certo? Para conseguir aí sustentar a sua casa. Então, para que sua casa não desabe no meio do caminho, foque no desenvolvimento de uma fundação sólida antes de começar a construí-la, né? Aqui é tudo lógico para todo mundo, acho que vocês entendem isso, né? Antes de construir uma casa, de levantar as paredes, tem que ter a base ali para conseguir sustentar tudo. E do mesmo jeito funciona no aprendizado da língua russa. Você tem que conseguir se sustentar nesse caminho, né? Como eu falei, é um caminho de longo prazo, você vai fazer isso por muito tempo, não vai ser rápido. Então, quanto melhor for a sua base, mais sólida ela for, melhor vai ser para você também, mais fácil vai ser no futuro, você não vai ter grandes problemas com relação a isso. O primeiro passo da etapa de fundação é você aprender o alfabeto russo. Algumas pessoas falam para mim que talvez aprender o alfabeto russo não seja tão necessário assim, né? Ela pode deixar isso para depois, ela pode estudar simplesmente ali com áudios ou então com o alfabeto transliterado aqui para o nosso alfabeto latino, né? E assim, eu não recomendo fazer isso, porque se você quiser aprender russo de verdade, você vai ter que ler coisas em russo. Você vai ter que deixar o seu cérebro se acostumar ao alfabeto, você vai ter que dar tempo para que ele se adapte a esse novo alfabeto. E quando você for ler alguma coisa em russo, quando você for consultar um material, uma explicação, qualquer coisa em russo, eles vão escrever no alfabeto deles, né? No alfabeto cirílico, não vai estar transliterado. Então você tem que aprender russo como se você quisesse se tornar um russo. E todo russo sabe seu próprio alfabeto, certo? Então é muito importante que vocês não deixem o alfabeto para depois e comecem justamente com ele. E ao contrário do que muitos de vocês pensam, o alfabeto não é um bicho de 7 cabeças, ele não é tão difícil assim quanto parece. E de fato, é um dos aspectos mais fáceis da língua russa. Geralmente aí meus alunos aprendem o alfabeto em média 3 dias, né? Alguns aprendem em um dia, outros aprendem em uma semana, mas acho que não mais de uma semana é o suficiente para você aprender o alfabeto, tá? Então comece pelo alfabeto, vai ser muito importante para você aprender suas primeiras palavras e suas primeiras frases. Ainda que nessa aula eu vou recomendar para vocês alguns vídeos para você conseguir aprender o alfabeto e estudar o alfabeto lá nesses vídeos, tá? No vídeo vai ter tudo certinho lá, vai ter cada uma das letras, o som de cada uma das letras, então continue aqui comigo que você vai ter acesso a esse vídeo gratuito também, tá certo? Então esse foi o primeiro passo. O segundo passo é você aprender vocabulário básico das 1000 palavras mais frequentes, ok? Isso aqui, pessoal, serve para você trabalhar na sua base, tá? A gente está aqui falando das 1000 palavras mais frequentes, justamente porque elas são frequentes, né? Elas vão se repetir ali a todo momento. Então, quando você for aprender suas primeiras palavras, não precisa ficar aprendendo palavras que ninguém usa, entendeu? Você vai aprender as palavras que todo mundo usa a todo momento e isso vai aumentar a sua compreensão drasticamente, ok? Então, você começa por essas palavras. E agora aqui tem um pulo do gato para vocês, né? Você não precisa de uma lista das palavras mais frequentes para aprender as palavras mais frequentes, porque o fato delas serem palavras frequentes significa que elas estão em todos os lugares, certo? É uma palavra frequente, ou seja, ela é usada a todo momento. Então qualquer frase, qualquer texto que você pegue em russo, nesse texto, nessa frase, vai ter as palavras mais frequentes. Então você não precisa procurar por elas, elas estão em todos os lugares. É só você aprender aquelas ali que você vê que estão se repetindo a todo momento. Então, uma palavra que se repete toda hora você vê aquela mesma palavra e você fica se perguntando, pô, essa palavra já apareceu outras vezes e eu ainda não sei o significado dela. É justamente essa palavra aí que você precisa aprender, porque ela é uma palavra frequente, tá? Mas se você quiser, você também pode pegar uma lista das 1000 palavras mais frequentes, das 500 palavras mais frequentes e ir aprendendo, tá? Mas eu não acho isso necessário, eu não fiz isso quando eu comecei a aprender russo, eu simplesmente peguei um texto e eu fui olhando assim, eu fui
olhando e anotando as palavras que se repetiam muitas vezes, e aí eu fui aprendendo elas, tá? Então aí, trabalha aí no seu vocabulário básico, nas 1000 palavras mais frequentes, elas vão se repetir muito, você vai precisar delas, e só com essas 1000 palavras aqui, você já vai aumentar aí drasticamente a sua compreensão do idioma. Então esse foi o nosso segundo passo. E o terceiro passo aqui da etapa de fundação é você começar a desenvolver a escuta para que seus ouvidos se adaptem aos sons da língua russa. Isso aqui significa basicamente que você vai ouvir a língua russa mesmo sem entender nada. É importante, tá? E quando eu falo ouvir a língua russa, não é ouvir música, é ouvir um discurso, alguém falando russo, um nativo mesmo falando russo. Não é um professor falando devagarzinho, né? Mas você também pode ouvir um professor falando devagar, uma pessoa falando ali em velocidade reduzida, mas isso não é uma regra, tá? Não tem que ser só um professor ou então só um nativo. Pode ser os dois, pode ser uma combinação aí dos dois. E você vai fazer isso para que seus ouvidos se adaptem à língua russa. E como eu falei, isso vai acontecer mesmo sem você estar entendendo nada. Por quê? Porque quando você ouve o idioma russo, não só o idioma russo, como qualquer idioma, mesmo sem estar entendendo nada, o seu cérebro ele está se adaptando aos sons da língua. Ele está tentando adivinhar e está observando o ritmo em que a pessoa fala, o ritmo em que o idioma é falado. Ele está observando os sons que se repetem ali toda hora se repetindo. Ele vai pegando essas nuances assim de pronúncia, de ritmo de fala e tudo mais. Então é importante que você ouça a língua russa mesmo sem estar entendendo, porque isso vai aumentar, vai fazer com que seu cérebro se adapte à língua, tá? E se você não passar por esse processo, você não vai se adaptar à língua, seus ouvidos não vão se adaptar à língua e aí você não vai conseguir entender ela posteriormente. Um erro que muitas pessoas cometem elas falam assim: ah, Thiago, eu não estou entendendo nada, então eu não vou ouvir agora, eu vou deixar para ouvir depois. E depois, quando eu tiver um russo melhor, depois quando eu já estiver entendendo, aí sim eu vou começar a ouvir a língua russa, porque eu já vou estar entendendo, né? Então se eu estou entendendo, significa que eu estou aprendendo. Só que isso aí é um erro, né? É um mito. Porque se você não se forçar a ouvir uma coisa que você não entende, você não vai se adaptar, você não vai se desenvolver, né? Você não vai melhorar para que um dia você se torne capaz de entender essa coisa que antes você não entendia. Então, tudo isso aqui é processo, tá? Não vai chegar um dia em que magicamente você vai passar a entender a língua russa, mesmo sem ter ouvido a língua russa por um longo período de tempo, tá? Então, tudo isso aqui é uma etapa, mesmo sem entender, você vai estar aprendendo de forma subconsciente, ou seja, você não sabe que está aprendendo, mas você está aprendendo, o seu cérebro vai estar ali captando as nuances de pronúncia, de som, de ritmo e tudo mais. Então, faz parte do processo. E agora, o quarto passo da nossa etapa de fundação é você se familiarizar com tópicos gramaticais simples, tá? Como, por exemplo, aqui o singular e o plural e os gêneros das palavras. Então tem que ser uma coisa simples, tá? A gramática, ela vem na nossa etapa de acabamento. Eu vou falar mais sobre isso, né? Que é a última etapa. Mas, por enquanto aqui, você não precisa focar, você não precisa se tornar um especialista na gramática russa, logo agora no começo, né? A gramática russa é o aspecto mais difícil da língua e você não começa pelo aspecto mais difícil, né? Qualquer coisa que você está começando a fazer agora, você não começa pelo lado mais difícil da coisa. Você começa pelo mais fácil e depois você vai progredindo até que o que era difícil se torne fácil e aí sim você seja capaz de fazer isso, né? Uma analogia aqui importante, né? Se você decidiu que quer começar a fazer academia e você quer levantar 20 quilos, o primeiro dia de academia, você acha o quê? Será que você vai levantar ali 15 quilos, 18 quilos logo no primeiro dia? Ou você vai começar com 5 quilos, depois dos 5 quilos ali você parte por 10 quilos, depois você vai 12, aí depois 15 quilos, aí 16, 17, 18, até que um dia você chega ali nos 20 quilos e pronto, você está conseguindo levantar 20 quilos de boa. Então, quando você vai para academia, você não começa já no seu objetivo de levantar 20 quilos. Primeiro dia já levanta 20. Não, você começa do zero ali, dos 5 quilos, do pouquinho, um peso assim que você consegue sustentar sem se machucar, certo? E a mesma coisa funciona com a língua russa. Você não vai começar com o aspecto mais difícil da língua, com os verbos de movimentação, com casos gramaticais, declinações e tudo isso aí. Não, você vai começar do simples, tá? Então aqui você pode se familiarizar com tópicos gramaticais simples e não significa que você tem que dominar, você só tem que saber que esses tópicos gramaticais existem, tá? Só tem que saber ali que, mais ou menos, tem que ter uma ideia de como eles funcionam. Não é que você tem que decorar todas as tabelas, todas as regras e tudo mais. Não, não funciona dessa forma, tá? É só se familiarizar, é saber que existe e mesmo sem ter
memorizado tudo, tá tudo bem, é só saber que existe mesmo, tá? E a gente vai falar mais sobre isso aqui porque isso aqui é um tópico bem polêmico e é uma das principais dúvidas que as pessoas têm. Então a gente vai se aprofundar nisso aqui depois. Então esses foram os nossos 4 passos da etapa de fundação. O primeiro deles é aprender o alfabeto, o segundo é aprender o vocabulário básico, né, as 1000 palavras mais frequentes. O terceiro é começar a desenvolver a escuta, para que seus ouvidos se adaptem à língua, é você escutar a língua russa mesmo sem estar entendendo, é o processo que vai acontecer naturalmente. E o quarto passo é você se familiarizar com tópicos gramaticais simples, tá? Singular, plural, gênero das palavras, etc. Então não precisa entrar nas regras mais aprofundadas e decorar tudo como se você fosse um dicionário de gramática ambulante, tá? Então vamos lá. E agora eu vou passar aqui para vocês algumas dicas práticas, né? Como aplicar essa etapa de fundação na prática. Eu falei para vocês que o primeiro passo é aprender o alfabeto, certo? Então eu quero recomendar aqui para vocês esses 2 vídeos aqui que você vai usar para aprender o alfabeto, tá? Então aqui temos o curso de russo básico, aula 1, é a aula do alfabeto, onde você vai aprender o alfabeto russo, tá? Esse vídeo aqui, ele tá lá no meu canal do YouTube, no canal Vem a Minha Língua Russa, e eu vou colocar esse link para vocês acessarem em algum lugar aqui desse vídeo, tá? Na descrição desse vídeo, vou te mandar um PDF, mas de alguma forma você vai ter acesso a essas recomendações que eu tô dando aqui agora, ok? Então esse aqui vai ser o primeiro vídeo do alfabeto, é uma aula de russo completa do alfabeto russo e você vai conseguir aprender aqui. E além dessa aula, também temos aqui essa segunda aula de como aprender russo sozinho, que também é um vídeo meu que eu fiz para o YouTube, e lá eu explico passo a passo para você aprender o alfabeto russo sozinho também. E você pode usar essas 2 aulas como complemento, tá? Assiste as 2 aí e você vai conseguir aprender o alfabeto russo nessas 2 aulas. Gratuitamente, eu vou mandar o link para vocês. E agora o nosso segundo passo foi aprender o vocabulário básico, né? As 1000 palavras mais frequentes. Então, eu vou recomendar aqui para vocês também esses links aqui, que é para você conseguir aprender aí algumas palavras em russo, né? E eu queria muito, pessoal, recomendar para vocês alguns recursos em português, né? Só que todo mundo sabe que a internet brasileira é carente de materiais sobre a língua russa. Então, quando você vai pesquisar em português, canais do YouTube em que as pessoas ensinam russo, sites, você não encontra muita coisa. Tem pouquíssimas coisas. Eu, por exemplo, só sei russo porque eu também sei inglês. Então, eu usei o meu inglês para aprender russo. Ou seja, eu fui estudar russo fora da internet brasileira, né? Na internet inglesa, digamos assim. E é por isso que eu sei russo, porque em português eu simplesmente não encontrei nada. Então, a maioria das coisas que eu vou recomendar aqui para vocês vão estar em inglês, tá? Mas eu também vou recomendar algumas poucas coisas em português que você pode usar. E também vou falar para vocês onde vocês podem encontrar materiais em português, tá? Aqui no Brasil. Só que é material pago, tá? São cursos pagos, porque cursos gratuitos e materiais gratuitos é muito difícil, é bem escasso na internet brasileira, tá? Então vamos lá, vocês vão aprender aqui vocabulário básico e para isso eu recomendo aqui esse primeiro site. Recomendo esse site aqui em inglês para vocês aprenderem vocabulário básico, certo? Ele também tem uma versão aqui em espanhol, ó. Se você clicar aqui, o site vai mudar para espanhol. E aí, para quem não sabe inglês, pode usar aqui o site em espanhol, que é a mesma coisa, tá? Mas eu vou colocar aqui em inglês mesmo. Então, nesse site, né, uma vez que você vem aqui nessa parte, ó, deixa eu tirar isso aqui. Então, nesse site, se você vir aqui nessa parte, você pode clicar aqui, deixa eu clicar aqui nesse russo para turistas, e aqui você vai ver um monte de material de estudos, né? Vamos lá, deixa eu ver aqui no hotel. E aqui, nesse site, você tem frases simples em russo, frases que você precisa, né, para poder aprender. E temos aqui também o áudio dessas frases sendo pronunciado por um nativo. E temos aqui a tradução em russo, tá? Para vocês aí que sabem inglês. E aí você pode usar esse site aqui para aprender suas primeiras 1000 palavras em russo para construir aí o seu vocabulário básico, tá? E é claro, aqui tem várias coisas aqui, ó, tem muita coisa aqui que você pode aprender. É só você ir fuçando aqui o site, você vai clicando aqui, ó. Já vimos esse aqui, né, do hotel. Agora temos aqui também o do restaurante. Aí, ó, a mesma coisa aqui, várias palavras para você aprender suas primeiras palavras em russo. Então eu vou deixar esse site como recomendação para vocês. E é claro, quando vocês chegarem aqui, vocês deem uma fuçada aqui no site, tá? Pode olhar tudo isso aqui, vai clicando, vai vendo onde é que tem material para estudar. Eu não vou passar por tudo isso aqui, porque não é o foco desse vídeo. E aí, isso deixaria o vídeo muito mais longo do que ele vai ser. E agora, mais uma recomendação de um lugar onde você pode encontrar material é aqui no YouTube, certo? Então, eu vou recomendar aqui para você esse canal do YouTube chamado Russian Progress. É de um poliglota russo, ele fala algumas línguas aí, acho que são 7 línguas que ele fala. E nesse canal ele publica
materiais de estudos autênticos, né? Materiais feitos para pessoas que querem aprender russo com o russo real e não com o russo didático de livros, onde o professor fala bem devagarzinho, tá? Então isso aqui também você pode usar para aprender russo. E os vídeos aqui, muito importante, são legendados em russo e traduzidos para o inglês, tá? Então, por exemplo, deixa eu clicar aqui nesse vídeo. Então esse aqui é o vídeo, esse aqui é o dono do canal, né? O nome dele é Artyom. E se você apertar aqui nas configurações, né, nessa engrenagem, e vir aqui em legendas, e você apertar aqui nas legendas, vai ter legendas em russo e legendas em inglês, tá? Então você pode escolher aqui a legenda que você quer. E outra coisa que você pode fazer é descer aqui um pouquinho, vir aqui, ó, nesses 3 pontinhos, e depois você clica aqui em abrir transcrição, tá? Isso funciona aqui só para vídeos legendados. E quando você abre a transcrição, vai aparecer isso aqui, ó. Tá vendo aqui? A transcrição em inglês, certo? E você pode clicar aqui também, ó, no inglês. E aí vai aparecer aqui a transcrição em russo. Ou seja, isso aqui são frases em russo, né? São textos em russo. E você pode usar isso aqui para aprender também, né? Você vai olhar aqui a parte em russo, aí depois você pode voltar aqui e olhar a parte em inglês e ver o que significa. E assim você vai aprendendo as palavras. E aí você pode mudar isso aqui também para inglês, ó. Mudei para inglês. E essa parte aqui eu posso mudar para russo. E aí eu vou acompanhando o russo assim, né? Eu vou vendo aqui o que ele falou em russo, vou comparando com a tradução em inglês e eu posso usar isso aqui para aprender, é claro. E é claro, esse mini curso aqui, esse guia é para pessoas que estão aprendendo russo sozinhas. Então você vai ter que lidar com isso, vai ter que se virar aqui para poder aprender. Então é isso, pessoal. Esse aqui foi o canal do Artyom, que vocês podem usar para aprender russo também. E agora mais uma recomendação, e dessa vez em português, é o meu próprio canal do YouTube, tá? O canal Vem a Mim Língua Russa. Aqui vocês vão encontrar materiais de estudos em português, aulas de russo que eu produzo para vocês aqui em português. São aulas boas, aulas densas e longas, como por exemplo essa aula aqui de vocabulário de celular. Essa aqui é a parte 1 e aqui é a parte 2. Ambas as partes são aí de mais de 40 minutos de aula, então são aulas bem aprofundadas no tema, com explicações em português que eu dou para vocês, tá? Então se vocês quiserem encontrar materiais de estudos em português, vem aqui no meu canal. Também temos aqui aulas de russo com filmes e séries, temos vários tipos de aulas e eu também publico aqui para vocês vídeos sobre como aprender russo, explicando algumas técnicas de aprendizado, compartilhando com vocês minhas experiências aprendendo a língua russa, tá? Então esse aqui é o material que eu recomendo para vocês em português para quem quiser aprender russo bem. Então, pessoal, esses foram os materiais gratuitos que eu quero recomendar para vocês. Boa parte deles, como eu falei, está em inglês, né? Porque em português a gente não tem muitos materiais assim, não temos muitos blogs, não temos muitos canais no YouTube. Eu estou mudando esse cenário com o meu canal do YouTube, estou publicando muitos e muitos conteúdos e aulas de russo lá para vocês. Mas por enquanto, né, se você souber inglês, vai ser uma boa. E para você que não sabe inglês e quer continuar aprendendo russo, também temos materiais pagos, né? Recomendei aqui materiais gratuitos e materiais pagos você pode encontrar no curso de russo Fluência Incondicional, que é o meu curso de russo, para vocês que querem aprender russo de forma séria, para vocês que querem materiais em português, aulas em português, tudo que você precisa para aprender o russo do zero ao avançado, você encontra aqui nesse curso, que é o meu próprio curso, que eu desenvolvi ele com base na minha metodologia de estudos, tá? Então fica aí a recomendação para vocês também, e depois a gente pode falar mais sobre isso, eu posso dar mais detalhes sobre a metodologia do curso, como ele funciona e etc. Agora, nesse passo, o seu papel é encontrar materiais de estudos para que você possa estudar, certo? Então você vai ter que levar um tempo, vai ter que fuçar a internet inteira, vai ter que procurar bons canais do YouTube em inglês e em português, dependendo aí se você sabe inglês ou não. Vai ter que procurar bons sites, vai ter que procurar materiais de estudos, tá? E eu queria dar um exemplo aqui para vocês de um bom material de estudo que vai ajudar você a aprender russo, porque uma vez que o estudante já sabe o que fazer, né? Uma vez que o aluno sabe o que fazer, ele quer começar a aprender, ele não sabe qual tipo de material pesquisar, ele não sabe o que é um material bom e o que é um material ruim, qual material ele precisa. Então eu quero dar um exemplo aqui para vocês com o material aqui do meu curso, né, que eu peguei lá do curso, e eu quero exemplificar para vocês verem como funciona. Então vamos lá. Tendo os materiais em mãos, seu papel é desvendar as palavras e estruturas com o objetivo de entender a ideia que elas estão passando. Para isso você precisa usar o próprio material, tradutores, dicionários, amigos e professores, tá? Ou professores também, né? Não precisa ser tudo isso aqui, mas você pode usar essas ferramentas aqui, né? Tradutores, dicionários, amigos, professores, para poder desvendar o material e entender o que está escrito ali. Então, exemplificando na prática, fica assim. Esse aqui é um dos materiais que a gente usa lá no curso.
E, por exemplo, temos aqui uma frase em russo, tá? Это ребенок. E essa frase, ela tá aqui com uma tradução em português, tá? E aí você pode ver que это significa isto. Ребенок significa bebê, tá? Os artigos, por exemplo, aqui temos ó, uma, uns e umas, não são usados em russo, tá? Eles não existem em russo. Então é por isso que aqui o não tem nenhuma cor, tá? E você vê aqui que a cor vermelha, bebê, ребенок. E a cor verde, это, isto. E também o verbo ser, estar e haver não é usado em russo no presente. Eles são usados no passado e no futuro, mas não no presente, ok? Então aqui no material você tem uma frase em russo, você tem também a tradução em português e você tem aqui algumas explicações se você precisar das explicações, tá? E exemplificando aqui um pouco mais, temos mais uma frase, ó. Это собака, isto é um cachorro. Então, это significa isto, собака, cachorro, né? Traduzindo aqui, literalmente, isto, cachorro. É assim que os russos falam. E aqui também, это школа, isto é uma escola. Então você vê que o material é bem básico, ele é bem simples. Suas primeiras frases em russo aí para você conseguir aprender, para você dar um tempinho para o seu cérebro, para ele se adaptar, né? Você não vai começar da parte mais difícil, vai começar com simples, vai começar com básico, vai começar entendendo, vai começar desvendando o que essas frases aqui querem dizer. E o importante aqui também é você não querer saber os porquês por trás, tá? É você só entender que eta, escola, significa isto é uma escola. Não precisa saber as regras gramaticais por trás. As regras gramaticais a gente deixa para a etapa de acabamento, né? A regra gramatical é como se ela fosse o telhado da casa, né? E para você colocar o telhado da casa, você já tem que ter a casa construída, né? Tem que ter a base pronta, a fundação, tem que ter também as estruturas já feitas, né, já levantadas, as paredes ali prontas e depois no final você coloca ali um telhadinho para poder não cair chuva, para você deixar a coisa mais perfeita, tá? Então a gramática é o telhado e você deixa ela para o final, ok? Então isso aqui é um material bom, tá? Frases em russo com traduções em português. Não precisa ter essas cores aqui, tá? As cores eu coloco só porque é um conteúdo pago, né? Um conteúdo lá do curso, então eu coloco as cores aqui para poder facilitar, mas na internet você não vai encontrar esse tipo de coisa, né? Não agora, enquanto eu tô gravando aqui esse vídeo, esse tipo de coisa não tem na internet. Mas já basta, né? Se você ter aí somente uma frase em russo e uma tradução dessa frase aí em português ou em inglês, já é o suficiente. E além disso, também temos isso aqui, ó. Deixa eu abrir isso aqui. Isso aqui é o material. Também temos os áudios de cada uma dessas frases, né? Então, por exemplo, essa aqui é a frase 2, certo? Então, a frase 2, ela tem esse áudio aqui, ó. Это собака. Это собака. Então, é um nativo da língua russa pronunciando as frases para você, que é para você treinar também a sua escuta e também a sua pronúncia, né? Se você quiser repetir depois do áudio, você pode fazer isso. E aqui também temos a frase 3. Então, isso aqui é o áudio da frase 3. Это школа. Eta, escola. Então, pronunciando de forma lenta para você começar aí. Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês é um bom material de estudos, tá? E um bom material de estudos consiste em frases em russo, traduções dessas frases em português ou em inglês e também um áudio das frases em russo sendo pronunciadas por um nativo, tá? São esses 3 elementos aí que fazem um bom material. E é esse tipo de material que você vai procurar na internet. Não precisa procurar aquelas tabelas gramaticais, exercícios, tudo mais. O que você precisa é justamente isso aqui. Justamente e somente isso aqui, tá? Para aplicar o meu método aqui com base nesse guia. Então, esse aqui foi o primeiro tipo de material, né? São frases em russo, frases bem básicas para você começar. É claro que na internet você tem que se virar para encontrar um material, então eu não sei se você vai encontrar um material com frases super básicas como essa aqui, né? Frases para quem está iniciando. Você pode encontrar algumas frases um pouco mais complicadas e mais complexas, mas qualquer tipo de frase, né, você pode achar aí, como eu recomendei lá naquele nosso primeiro site aqui nessa etapa. Certo, pessoal? E agora, mais um tipo de material que você pode encontrar na internet são textos com áudio, tá? Textos com áudio são uma ótima forma de você aprender e desenvolver vários aspectos da língua russa. Então, textos com áudio são basicamente textos com um áudio desse texto sendo pronunciado por um nativo e também a tradução em português ou em inglês desse texto. Por exemplo, aqui mais um material do curso, temos aqui um texto, certo? Esse aqui é o texto, ó. O texto está em russo, certo? É um texto bem simples de entender. E aqui, esse aqui é o texto puro, certo? E aqui também temos o texto e a tradução. Então temos aqui a primeira frase do texto. Красная площадь – это самая известная площадь в Москве.
Então, é a primeira frase, e aqui temos a tradução dessa frase, né? A Praça Vermelha, Krasnaya Ploshchad, это самая известная, é a mais famosa Ploshchad, praça, в Москве, em Moscou. E aqui, se você descer no material, você vai encontrar o texto mais uma vez, a tradução desse texto e também esse sistema de cores aqui que eu coloco, né, que é para você entender o que é o que, para você conseguir ali se guiar melhor. E também temos mais exemplos adicionais com as palavras mais difíceis e que valem a pena aprender, tá? Então esse aqui também é um segundo tipo de material que você pode usar. E aqui temos a frase em russo, por exemplo, "Эта площадь довольно большая". Esta praça é bem grande. Então, "это" significa esta, "площадь" significa praça, "довольно" significa bem, né, ou bastante, e "большая" significa grande. Então, esta praça é bem grande, ela é bastante grande. E aí você pode usar também esse tipo de material para estudar. E o seu objetivo aqui é você desvendar essas frases e esses textos em russo. Então, você quer entender o que esse texto, o que essa frase quer passar. Você não quer entender e você não precisa entender a gramática por trás. Por que está escrito assim e não assado? Mas qual é a regra por trás aqui? Você não está focando em regra agora, tá? A regra a gente vai deixar para depois. O seu papel é só entender a ideia. Se um russo falar para você, "Эта площадь довольно большая", você vai entender? Ou então, se você estiver lendo um texto em russo e você vê essa frase aqui, ó, "Эта площадь довольно большая", você vai entender essa frase? Então, o seu objetivo é isso, é só saber entender o que está escrito aqui em russo. Não é saber falar, não é saber repetir, não é saber os porquês por trás, as explicações, é só entender mesmo, tá? É só desvendar e para isso você pode usar tradutores, dicionários, materiais de estudos, né, como esse aqui. Pode usar também amigos e professores para realizar esse processo. Então, pessoal, é assim que vocês vão estudar na prática, vão encontrar aí o material de vocês e vão desvendar esse material, vão usar ali a tradução para poder entender o que está escrito em russo. É somente entender mesmo, como eu falei, não precisa saber os porquês gramaticais, não nessa etapa agora, e você está só construindo a sua fundação, ok? E vamos lá, pessoal. E um aluno meu até falou uma coisa bem interessante quando a gente estava conversando. Essa frase dele terminou ficando muito famosa por aí. O que ele falou é o seguinte: aprenda 5.000 palavras em russo, estudando textos e frases, e você ganhará 90% da gramática de bônus. Então, contanto que você expanda o seu vocabulário, que você aprenda muitas e muitas palavras, com textos e com frases, da forma como eu apresentei aqui para você, você vai ganhar 90% da gramática de bônus. E aqueles 10% ali que sobrou, né, que você vai precisar aprender de forma mais consciente, você pode fazer isso na etapa de acabamento, que vai ser onde você cuida desses detalhezinhos aí que foram passando ao longo da jornada, tá? Então, o foco aqui é só vocabulário, galera. É vocabulário massivo, é você alimentar o seu cérebro com muitas palavras. Você aprende russo quando você entende uma mensagem na língua russa. Então, se você viu aqui, ó, uma frase em russo, por exemplo, essa frase aqui, e você entendeu o que ela quer dizer, não é entender os porquês, né? O porquê que ela é assim e não de outro jeito, por que a gramática foi desse jeito aqui e não de outro jeito, é só entender a frase. Se você entendeu a frase, e se você tá lendo isso aqui e você entendeu, significa que você aprendeu russo. Então é só isso mesmo e pronto. Bom, agora que vocês já sabem que tipo de material vocês vão precisar encontrar para aprender russo, eu queria recomendar uma rotina de estudos que é para vocês já conseguirem aplicar tudo isso na prática. Então, quando você vai montar uma rotina de estudos, você tem que pensar em duas coisas: no tempo em que você vai passar estudando ativamente e o tempo que você vai passar estudando passivamente, tá? São dois modelos de estudos aí, o ativo e o passivo. O estudo ativo consiste em você sentar, se concentrar de forma deliberada e estudar um material, aprender uma coisa nova. É você quebrar a cabeça mesmo para aprender, tá? É você fazer pesquisas e aprender de verdade, fazer anotações e etc. Então, nessa etapa aqui, você tem que aprender palavras novas, expressões novas. Se você gosta de estudar gramática, estudar gramática também, a pronúncia, você vai estudar de forma ativa. Já o estudo passivo é você assistir um vídeo em russo, ouvir podcasts, ouvir música, assistir filmes, conversar com pessoas. Nessa etapa de estudo, nessa parte aqui de estudo passivo, você não vai estar sentado, né, estudando de fato, mas isso também é considerado como uma sessão de estudos, só que é estudo passivo, ok? Então, na sua rotina de estudos tem que conter esses dois modelos aí, e eu gosto de dividir a minha rotina da seguinte forma: eu sempre faço 1 hora de estudo ativo, ou seja, eu vou sentar,
vou me concentrar e vou aprender alguma coisa nova, vou fazer minhas anotações, etc. E também eu faço ali de 30 minutos a 2 horas por dia de estudo passivo. Ou seja, nessa sessão aqui, né, nessa parte, eu vou ouvir algum podcast em russo, vou assistir um vídeo, um filme, uma série, posso conversar com alguém em russo, enquanto eu lavo a louça, enquanto eu pego um ônibus, um metrô, enquanto eu faço uma caminhada, enquanto eu arrumo a casa, eu posso colocar ali meus fones de ouvido e ouvir rádio em russo, por exemplo. Não é música, é rádio mesmo, podcast. Também posso assistir um vídeo, como eu falei. Então isso aqui seria o seu estudo passivo, tá? Você não está ali concentrado, estudando, aprendendo, mas você está estudando. Isso aqui a gente chama de estudo passivo, tá? Então quando você for montar a sua rotina, você tem que fazer esses dois tipos de estudos, tá? Aqui você aprende de verdade, aqui você estuda de verdade, e aqui você mantém contato com o idioma, você continua aprendendo de forma passiva, tá? De forma não tão assim ativa, deliberada, focada, ok? E agora vem a pergunta que não quer calar. Quanto tempo vai levar para você completar essa etapa de fundação? Bom, ela pode levar aí entre 3 e 5 meses, tá? Isso aqui, galera, é uma coisa muito subjetiva, porque como eu falei, cada pessoa vai ter o seu próprio planejamento. Cada pessoa definiu a quantidade de tempo que elas conseguem estudar por dia. Cada pessoa tem o seu próprio material, né? Algumas pessoas preferiram comprar um material, preferiram fazer o meu curso, por exemplo, para ter lá o material tudo certinho. Outras pessoas preferiram estudar de forma gratuita, preferiram aí se virar na internet para encontrar materiais, para estudar sozinhas e de forma autodidata. Então, depende muito da sua escolha, mas pode levar aí entre 3 e 5 meses, porém pode variar muito de pessoa para pessoa, tá? Então, não levem esse tempo aqui como regra, tá? Eu coloquei aqui de 3 a 5 meses, mas claro, às vezes pode levar 2 meses para uma pessoa, ou então pode levar 8 meses para outras pessoas, pode levar 1 ano também, isso depende muito, tá? Então, o importante é que você realize essa etapa e você estipule uma meta para finalizar essa etapa. Então você pode pensar, tá, eu vou ficar aqui na etapa de fundação durante 5 meses. E quando passar esses 5 meses, quando acabar esses 5 meses, eu vou partir para a próxima etapa, tá? Se você não colocar um prazo, você vai ficar aqui para sempre. E aí você nunca vai passar para a próxima etapa, porque você vai pensar, não estou pronto ainda, eu acho que ainda tem muita coisa para aprender. Então estipule aí uma meta para você cumprir essa etapa, por exemplo, 5 meses, 3 meses, 8 meses, 1 ano, e aí você pode passar para a próxima etapa quando você terminar essa aqui, quando esse tempo aí que você estipulou acabar. Então, pessoal, só para a gente resumir essa aula rapidinho, falamos na aula passada sobre o planejamento, que foi a primeira etapa, e agora, na segunda etapa, acabamos de concluir ela. Você já sabe o que fazer. Basicamente, para que sua casa não desabe no meio do caminho, você precisa focar no desenvolvimento de uma fundação sólida antes de começar a construí-la. E essa fundação consiste em você aprender o alfabeto, que é o primeiro passo. Eu recomendei aqui os vídeos para vocês aprenderem o alfabeto, certo? E também, o segundo passo é você aprender o vocabulário básico, aí as 1000 palavras mais frequentes. E também o terceiro passo é você começar a desenvolver a sua escuta para que seu cérebro e seus ouvidos se adaptem. Então é você escutar a língua russa mesmo sem entender, só para o seu cérebro ir observando ali a pronúncia, o ritmo, etc. E aqui também o quarto passo é você se familiarizar com tópicos gramaticais simples, tá? É só ali o plural, o singular e os gêneros das palavras. Não precisa entrar em tópicos como verbos de movimentação, declinação, casos gramaticais e etc, tá? É só uma coisa bem básica mesmo. Então é isso, valeu e até a próxima aula. Eu te vejo lá. Tchau, tchau.